Poderoso nos abençoar mais uma vez a oportunidade desse estudo. Vou dar continuidade no vídeo anterior. Nós começamos a falar sobre o livro da iniquidade. Foi vários tópicos abertos e hoje nós vamos tentar fechar essas pontas soltas, tá ok? Esse então é o vídeo conclusivo do livro da iniquidade, mas nós vamos ter mais um vídeo provavelmente para fechar esse tópico sobre o juízo. Os livros que são abertos para que o juízo possa ser efetuado da maneira mais segura e correta possível. Só Deus pode fazer isso, porque só Deus conhece todas as coisas. Só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então, só Deus pode utilizar os seus métodos através dos seus santos anjos para que possa, de fato, registrar esses fatos para que não entre e não surja a nova oportunidade de o pecado entrar no mundo de Deus, no céu, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os anjos ministradores. Quem são esses anjos? Qual que é o trabalho desses anjos? Qual que é a função e origem desses anjos para que possamos aprofundar no tema do livro, no tópico Livro da Iniquidade. Meus irmãos, está escrito assim: anjos ministradores. Lá em Testemunhos Seletos, volume 1, página 108, está dizendo o seguinte: anjos ministradores demorar-se-ão em nossas moradas, na sua casa, na minha casa. Por quê, Rogério? E levarão alegremente para o céu as novas de nosso progresso. Na vida divina, nascemos do céu, na verdade, passamos pelas águas batismais, entendemos o nosso trabalho, o nosso dever, e agora sim, o nosso nome está escrito no livro da vida, e através da transformação que permitimos que Cristo faça, isso faz com que o nosso nome também, além de ter um registro no livro da vida, existe um registro também no livro memorial, contendo lá a quantidade de vitórias em Cristo acumuladas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tá ok? A partir dali a gente começa a entender também o contexto do livro das lamentações, do livro dos ais, o que está sendo a nossa lamentação, o nosso choro, qual que é a resposta de Deus para a nossa vida, quais são as quantidades de vezes que Deus tentou falar conosco, que nós negligenciamos essa comunicação, e a palavra e o livro que guia tudo isso é a Bíblia. Então, é importantíssimo entendermos a Bíblia e esse contexto, tá bom? Então, é isso. E levarão alegremente para o céu as novas do progresso da vida divina, e o anjo relator fará um registro animador e feliz. Testemunhos Seletos, volume 1, página 108. Esse anjo relator, esses são os anjos ministradores, é o meu anjo, o seu anjo, o anjo da guarda, um anjo auxiliador. Todos nós temos um anjo auxiliador em função de nos levar e nos capacitar a encontrarmos com Cristo e principalmente com seu caráter. No próximo slide, vou voltar um pouco. Oro para que o registro de nossas vidas individuais seja repleto de registros animadores e felizes, e que realmente os anjos, esses anjos ministradores, se alegrem ao visitar nossas moradas. Quem são esses anjos ministradores? São os anjos de Deus, correto? Parte desse registro animador e feliz dependerá dos programas que são assistidos em nossas casas e das espécies de músicas ouvidas. Porque dependendo do programa e dependendo das músicas que nós colocamos dentro da nossa casa, do nosso lar, pode ser que nós expulsemos esses anjos ministradores de Deus do nosso lar, da nossa casa. E acabamos convidando o quê? Demônios. Esse é o detalhe. E agora a gente vai para o filé mignon, que é a dificuldade, tá ok? Satanás anota os atos vis e faz zombaria. Como? Satanás e seus anjos anotam todos os atos vis e mesquinhos de tais pessoas e os apresentam a Jesus e aos seus santos anjos, dizendo, em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo? Estão se preparando para serem trasladados? Olha o detalhe. Compara o procedimento deles com passagens das Escrituras, em que
tal procedimento é claramente reprovado. E então faz zombaria diante dos anjos celestiais, dizendo: são estes os seguidores de Cristo, de sua palavra? São estes os frutos do sacrifício e redenção de Cristo? Enojados, os anjos se desviam dessa cena. Enojados, os anjos se desviam dessa cena. Deus requer da parte de seu povo ação constante. Quando este cansa de fazer o bem, ele se cansa deles. Vi que se desagrada grandemente com a mínima manifestação de egoísmo. Quem? Deus. Esse registro ele vai apontar vários pontos. Livro de registro. Registro do quê? De pecados. É o livro de iniquidade. Primeiros Escritos, página 268. Pecados secretos, meu irmão. E aí, como que nós vamos fazer? Será que é fácil entrar no céu, meu irmão? É só ir lá, passar pelas águas batismais, dizer que você acredita em Jesus e está tudo certo? Nós precisamos de uma vida toda para adquirir o caráter santo de Cristo. Não é simplesmente um processo. É todo o processo da sua vida. Seus puros olhos veem, uma testemunha registra todos os pecados deles, tanto abertos como secretos. E a menos que se arrependam e confessem os pecados diante de Deus, a menos que caiam sobre a rocha e sejam quebrantados, seus pecados permanecerão debitados contra eles nos livros de registros, registros que eu já disse, de pecados. Terríveis histórias se abrirão diante do mundo no juízo. História de pecados nunca confessados, de pecados não apagados. Se essas pobres almas pudessem ver, eu estava acumulando ira para o dia da ira. Então os pensamentos do coração, bem como as ações, são reveladas. Digo-vos, meus irmãos e irmãs, que há necessidades de que humilhardes vossa alma diante de Deus. E agora a gente vai dar uma passadinha em Isaías 16 e verso 17. Isaías capítulo 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos hábitos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Misericórdia. Misericórdia. Deus tem de cada um de nós. Somente pela misericórdia de Deus nós podemos fazer essas coisas. Não tem outro método, meu irmão. Não tem outro método. Isso tudo que eu acabei de ler está escrito em Testemunhos para Ministros, página 146. 146. Pecados secretos. Cuidado. Agora vem uma questão importantíssima. Eu falei isso ontem. Se pudesse tirar o véu, o nosso comportamento seria totalmente diferente. E olha que o nosso Senhor Jesus Cristo já explicou. A condição pecaminosa é uma coisa, mas as intenções para o pecado, isso nós temos que trabalhar bastante. E eu já fui incisivo aqui no canal, dizendo claramente que a graça de Deus se opõe ao mérito, mas não ao esforço. Você precisa se esforçar para se tornar o povo do juízo, a última geração da igreja nesse mundo de pecado. E eu começo aqui falando sobre se pudesse correr o véu. Olha que interessante. Todavia, meu irmão, minha irmã, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas? E quantas ações sem ser praticadas? Isso é sério, meu irmão. Isso é sério. Eu olho para mim e eu falo, misericórdia, Senhor. Como que vai ser isso? A graça de Deus deve ser muito forte sobre as nossas vidas, meu irmão. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Dando continuidade aqui. Cristo em seu santuário. Isso está escrito na página 116 e também no Grande Conflito 487. Falei um pouco sobre a influência no vídeo passado, mas ficou uma ponta solta. Olha que interessante esse tópico. Influência exercida para o mal ou para o bem? Será que você usa a sua influência
para o trabalho de Deus ou tem outros fins? Tendes todos uma influência para o bem ou para o mal sobre a mente e caráter dos outros. Todos têm influência, como eu já disse, né? Isso daqui várias vezes. E justamente a influência que exercerdes será escrita nos livros do céu. Tendes um anjo assistente, essa parte é importante, o qual está registrando vossas palavras. Ao vos erguerdes pela manhã, acaso experimentais o senso da vossa impotência? Será que você se sente impotente a chegar nesse nível de caráter? Lembrando que tudo está sendo anotado, tudo está sendo registrado para aquele dia, para o dia do Senhor, o dia do juízo do povo de Deus. Será que nós temos esse grau de perceber a nossa impotência? Olha que o Senhor White continua dizendo: vossa necessidade de forças vindas de Deus? Será que nós acordamos e aclamamos pela força de Deus? E humildemente e sinceramente expondes vossas necessidades ao Celeste Pai, em nome do teu Filho Jesus? Se assim for, os anjos anotam-vos as orações, e se as mesmas, as orações, não partirem de lábios fingidos, hipócritas, quando estiverdes em risco de errar inconscientemente, de exercer uma influência que leve os outros a errar, vosso anjo de guarda estará ao vosso lado, impulsionando-vos a seguir a melhor direção, escolhendo as palavras para proferirdes e influenciando-vos as ações. Testemunhos Seletos, volume 1, 347 e 348. Isso é importantíssimo. Aparentemente, dentro de tudo que eu esclareci aqui para cada um de vocês, eu gostaria de fechar com uma seguinte reflexão. Como pode você, passar pelo juízo de Deus sem saber dessas coisas? Sem entender esses aspectos? Será que a ignorância é minha? Ou é exagero da minha parte buscar essas fontes e partilhar para cada um de vocês? Será que você sabia desses livros, desses registros, dessas anotações, desse anjo que está aí do seu lado anotando e fazendo um trabalho para Deus em favor do dia do seu julgamento? E quem é o juiz de tudo isso? Se você for ver na suma, o juiz é você, meu irmão. É você quem decide ser salvo eternamente ou perdido eternamente. Então que você possa entender a profundidade desse estudo. E nós vamos dar continuidade falando sobre, amanhã vamos falar sobre imperecíveis registros do céu. O céu mantém fiel registro. O passado está contido no livro. Os frutos do egoísmo. Vamos falar também sobre o advogado. O pecado ainda permanece. Pecado não confessado. O perdão aposto ao seu nome. Apagamento de pecado. Purificação do registro de pecados, nós vamos falar. E a purificação do santuário celestial, que é um tópico que nós temos que entender muito bem. E temos outros pontos também, até chegar na visão dos livros, que é o cumprimento total da promessa e o bode emissário. Então o próximo estudo provavelmente vai ser um pouco mais extenso, mas ele é conclusivo para fecharmos o tópico, o livro da iniquidade. Espero que você tenha compreendido a seriedade desse tema. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.